Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. Essa edição muitíssimo especial porque a gente está aqui em loco na Feira Foco, em Anápolis. É com muita alegria que eu recebo e entrevisto pela primeira vez um mentorado meu. Seja muito bem-vindo, Leonardo Vaz. Obrigado, Alexandre. Prazer demais estar aqui, cara. Cara, prazer. Divisor de águas na minha vida. Que isso. Obrigado, viu? Verdade. Cara, eu fico muito feliz em poder ter esse momento contigo aqui. Viajou 750 km para poder estar aqui. Isso mostra literalmente a mentalidade de alguém que está preparado para o próximo nível do negócio óptico. Eu fico muito feliz de poder ter contribuído um pedacinho com a tua história, com a história do teu negócio. E já aproveitando esse gancho, Léo, eu queria que você me contasse. Você praticamente não foi gerado um útero, você foi sulfaçado, né? Sulfaçado, literalmente, do bloco, da matéria-prima bruta. Como é que foi essa história dentro aí do ramo óptico e se confunde a sua história, a sua vida com esse segmento, né? Funde, cara. Começou pelo seguinte, Orlando, meu pai, né, no caso, ele começou a fazer lente muito cedo. Abraço pro seu Orlando aí, ó. Abraço, beijo no coração. Pai. Abraço, pai. Não sei onde que é. Abraço. Então, assim, ele começou muito cedo a fazer lente. Ele começou muito cedo dentro de um laboratório. Legal. Essa é a realidade. Então, muito cedo quanto? 12 anos. 12 anos de idade. Aquela época podia, né, trabalhar? Podia, né? aqui, ali era tranquilo. Então, para que ele começou a fazer lente? Primeiro porque ele não tinha para onde ir, né? Tá bom. E ele precisava estudar. Não dava para ficar só no café. Tá bom. Né? Então, ele começou a fazer lente porque ele já estava pensando em fazer uma faculdade de matemática, ele precisava de alguma coisa para poder pagar essa faculdade, né? Legal. E a partir do momento que ele entrou no ramo laboratorial, né? No começo foi só laboratório. No começo foi só laboratório. E aí depois que foi para ótica, né? Mas tem muito tempo a ótica, por exemplo, a ótica Marília, ela tá com mais de 40 anos. Uau. Né? Então, assim, é muita... E ele foi quem trouxe bagagem. essa história. Foi. Ele é quem implementou toda essa trajetória, saiu do laboratório então ali, e aí decidiu montar o negócio dele. Sim, pegou amor, né? Ele pegou gosto pela Sim. coisa, pegou paixão ali, e aí saiu do laboratório e foi para a ótica com o laboratório. Legal. Então ele saiu de um laboratório que ele só era um funcionário e foi para uma ótica fazer as lentes dentro dessa ótica. Léo, e ele ganhou uma notoriedade muito grande na tua região, não só na cidade, mas em toda a região, por criar uma habilidade especial de espessura. Sim, espessura de lente. Na época ele era conhecido por conta das lentes orgânicas, né? Tá. Hoje em dia nem tem, é resina para cima ali, Tá. praticamente. Existe uma outra ali, 1.49, que aí é orgânico, mas enfim. Só que foi até engraçado, vou te contar uma história. Ele chegou em Rondonópolis com a ótica Marília. A ótica em Marília, São Paulo, Tá bom. chamava ótica Orlando. Tá. Justamente por conta dessa notoriedade que ele tinha. Tá. E então, assim, aí depois resolveram sair da cidade, né? Para ganhar dinheiro, veio pro Mato Grosso. Lá pro Mato Grosso. Ele chegou em Rondonópolis, essa história é muito legal, ele me conta, eu falo assim, não acredito. Ele falou o seguinte: as óticas que existiam já em Rondonópolis tinham um padrão de qualidade. E ele, como ele era especialista nessa questão de lentes orgânicas, e na época não tinha essas lentes em resina, né? Muito tempo atrás, a primeira entrega que ele fez de um óculos já foi numa dioptria um pouco maior. Oftalmologistas nenhum conheciam o Orlando. E aí o oftalmo, ele avaliou a lente, ou seja, ele conferiu a lente na armação por espessura. Ou seja, olhou a espessura da lente e falou, tá errado, não vou nem conferir. Mentira. Por quê? Porque o comum, o normal, era ver lentes mais grossas. Então o cara bate, aliás, o cara não, desculpa, o oftalmo, ele bate o olho nessa lente e vê que tá numa espessura... Tá errado. Não, tá errado, pode voltar lá pra ótica que esse daqui eu não preciso nem conferir. E aí começou, né? Então... Que legal. Era coisa de louco mesmo, né? E isso se perpetuou, inclusive hoje ele ainda... Até hoje. Inclusive fazemos retificações. Eu sei que isso não é legal, tá? Não é legal como assim, demanda tempo. Então não é legal para a ótica. Por quê? Porque demora
um pouco mais para entregar, por exemplo, o serviço. Tá. Você poderia, ele vem, entre aspas, ali pronto, é só você recortar e colar. Tá. Colar não, né? Encaixar. Mas quando foge um pouco do padrão que a gente costuma entregar para o cliente, a gente assume Legal. esse compromisso, cola a lente e retifica a lente, afinando ainda mais a lente do que veio do laboratório. Você tá de sacanagem. Não É tô de possível sacanagem. fazer isso, então? Sem dúvida alguma. Eu não sabia, confesso pra você. Sem dúvida alguma é possível. Cansamos de fazer isso. Uau. Laboratório de qualquer lugar. É claro que existem alguns laboratórios que são mais eficientes. Tá. Então, o que determina uma lente? A espessura de uma lente. O índice. Sim. Só que não só o índice. Não adianta nada uma lente ter um índice de refração alto. Ela precisa, vamos pegar um caso cilíndrico. Ela precisa ter um centro, Tá. uma espessura de centro Tá. relativamente boa. O que é comum numa lente pode ser de alto índice, vir? 1 de centro. Ou seja, se você pega um medidor, ela tem 1 milímetro de centro. Uhum. Então, o que o Orlando faz? Ou pelo menos fazia, né? Agora já tá, sabe? Ele Mas vai ainda assistir esse faz. episódio. Te amo, pai, te amo. Faz ainda, tá? Faz. Então a gente pega e muda isso. A gente sai, chega a 1.4, 1.2, 1.5. Chegou nisso? Vamos melhorar essa lente, entendeu? Vamos deixar ela com 0.4. Caraca. Deixando ela com 0.4, como a gente sabe que a lente ela é feita como um todo, Uhum. a parte periférica dela diminui. Automaticamente. Exatamente. Cara, que legal. E aí, por isso, vocês têm provavelmente uma carteira de clientes Sim. de muitos anos ali. Porém, é até importante a gente falar sobre isso, né? O que levou você a nos procurar, a procurar a metodologia, o método Optical M, o Alexandre Borges? O que levou você, Léo, a dar esse próximo passo, já tendo essa carteira, tendo essa credibilidade na cidade, essa notoriedade do teu pai como patriarca e uma pessoa, né, extremamente, você falou assim já do cuidado que ele tem com Sim. cada cliente, né, de fazer tudo certinho. Você falou, Alexandre, vai ser um trabalho eu mudar a cabeça do meu pai, porque ele gosta tudo muito redondo, metódico. O que levou você a procurar essa metodologia e toda a nossa estrutura? Alexandre, primeiramente, cara, porque a gente precisa, sim, sair dessa zona de conforto. Boa. Não tem como você... por mais que você seja bom no que faça, se você não busca conhecimento, se você não deixa o orgulho de lado e fala, tá, pode ser que eu não veja o que eu realmente gostaria de ver, mas eu vou ver lá. Bacana. Eu vou lá ver. E aí eu dei essa carta branca aí pro Alexandre e falei assim, cara, eu vou lá. Não que eu saiba de tudo, eu não sei, tô longe disso. Vixe, mas muito longe. Mas assim, é aquela do começo, né, da nossa conversa. Eu nasci dentro ali. Então, tudo que eu sei, o Orlando é que me ensinou. E funcionava, né? Funcionava. Vocês tiveram muito sucesso. Não, foi, com certeza. Tem muito sucesso. Só que precisava mudar. Reciclar. Precisava mudar. Não adianta. Hoje em dia a gente... Vou usar um gatilho seu. Cada vez mais estão entrando menos pessoas dentro da ótica. Real. Então é óbvio que cada vez mais menos pessoas vão saber de fato o que a gente faz. Boa. A geração passada sabe. Mas ela tá Os diminuindo. filhos da geração passada não sabem. Aonde que eles vão? Aonde vê, Bacana. né? Instagram, Facebook e assim por diante. Google. Então, cara, eu quis levar isso um pouco adiante, só que para isso eu precisava de uma ajuda assim tremenda, porque a gente precisa fazer uma reestruturação. E eu não sabia por onde começar. Foi um desafio gigantesco, foi um desafio que, cara, minha esposa que sabe. Você sabia que você precisava. Precisava. Você precisava sair de onde você estava, mas não tinha um norte. E aí você falou, cara, deixa eu ver se isso daqui funciona de fato. E, cara, funciona. Que legal. Eu conversei com você mais cedo, abri o jogo, falei. Provavelmente eu fui um dos, ou o mentorado que menos aproveitou a tua mentoria. Ó, você que é mentorado, não se pegue nisso daqui, tá? Não faça. Não faça o que eu fiz, mas para mim Era eu importante. tinha que fazer, por vários outros fatores. Mas lembra dos 15%, né?
Achei muito legal o que você falou. Os 15% que eu absorvi do teu ensinamento, do que você aplica na vida real, foi o suficiente para ter uma prosperidade absurda. Que legal. Para mim. E é por isso que eu não posso ficar só com esses 15%. Tem que cair para dentro. Vamos Sim. fazer. Tá, eu quero esses outros 75% eu preciso extrair ele novamente. Eu preciso parar e fazer. Só que tudo que eu fiz desses 15%, sempre tive o problema, falei isso para você, de começar e não terminar. Sim. Vamos fracionar, né? Vou pegar esses 15% e vou fazer bem feito. E fez. E fiz. Que legal. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Cara, fico muito feliz. E assim, isso é diferente, porque quando você falou, cara, acho que eu vou para Anápolis, falei, então vem visitar as lojas para poder você ver, porque é fácil. Eu vim aqui midiaticamente, né? Tá numa estrutura de podcast, diante das câmeras, é muito fácil. Agora, a vida real, você ir lá ver, eu não sei se você viu, mas todo o meu time tá aqui. Eu trouxe todo o meu time, né? Nós literalmente abrimos a loja hoje para te receber, mostrar o nosso ecossistema lá. Sim. E basicamente o que eu vivo no digital, que a gente se conheceu pessoalmente hoje, é o que você viu dentro das nossas lojas aplicando diariamente. Cara, 15% trazer um resultado igual... Cara, o que você me falou, você praticamente dobrou o seu faturamento. Dobrei. Com 15% aplicado. 15% aplicado. Isso tem um valor pra gente e mostra que a gente precisa seguir, cara. Não, tem que seguir. Você tem que colocar, você tem que cair de cabeça, porque senão, cara, foi difícil, não foi fácil. Foi difícil porque... Mudar dói, né, cara? Dói demais, só que pra mim nem tanto, porque eu partiu de mim. Mas o que mais dói é pra quem tá lá faz tempo. No caso o pai, no caso a mãe, o Orlando, a Yara. Família. A família de modo geral, né? Então essa mudança foi mais dolorosa ver o reflexo que estava dando isso neles, né? É claro que o reflexo é mais positivo do que negativo. Mas a mudança sempre é um processo que Sim. o cara tem que ter o lombo grosso. Sair da zona de conforto. Por isso tantas pessoas, às vezes, pagam a mentoria, pagam um acompanhamento e não executam. Porque ela aí ela fala, nossa, mas aí não vai dar. Mas desse jeito aqui não vai funcionar. E aí ela acaba voltando para onde ela estava. O problema é que onde ela estava não vai mais se manter. Não vai, Alexandre. A cada dia ele vai, porque menos clientes estão entrando na loja, menos pessoas. Agora a internet concorre com a loja e tudo aquilo. Sim, né? e-commerce, não. Cara, eu queria que, de uma forma assim, tô muito feliz de te receber, de verdade, tá? As portas estão sempre abertas, espero que a gente possa ter mais tempo juntos. Mas assim, eu queria que, de uma forma muito sincera e muito aberta, você pudesse transmitir para a galera que está assistindo esse conteúdo, né? A veracidade. É tão difícil hoje você transmitir a verdade. E assim, você viu, o que eu passo é o que eu vivo, né? Sim. O que você falaria para um lojista, para um dono de loja, falar, cara, eu preciso tomar uma decisão, preciso mudar o rumo, eu não tô bem, né? Você chegou a compartilhar comigo, cara, eu tô com a cabeça, não tá legal, tanta coisa, eu sei que eu preciso mudar, mas não consigo mudar. O que seria a mensagem para esse cara, para ele ter esse acompanhamento, para ele contratar não precisa ser só meu, tá? Pode ser de qualquer mentor, tem vários no mercado hoje. Mas qual que seria a sua mensagem para esse cara que está estagnado, parado, travado e sabe que precisa ir para o próximo nível? Que ele precisa dar esse ponto, ele precisa desse ponto de partida, né? Uma mensagem simplificada. Pensa na sua família. Boa. Pensa na sua família. Porque um dos pontos que eu tomei essa decisão, um dos principais pontos que eu tomei essa decisão, é que se eu continuasse do jeito que estava, quem depende de mim poderia já não contar comigo. Uau. Então, pensa na sua família antes de qualquer decisão, obviamente. Conversa com quem você precisa conversar, mas coloca na frente sua família, né? E eu tenho certeza que você vai ver que esse é o melhor caminho e você precisa mudar. Você vai sair de uma zona de conforto, você vai enfrentar um monte de obstáculos, porque a mudança, como a gente já disse, é difícil, é terrível. Mas você sabe que lá no finzinho daquela estrada tem um monte de gente que depende de você, às vezes. Uau. E aí a sua família vai estar te esperando. Você vai passar por um monte de lombada, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Com certeza. E não deixar para a última hora, né? Tem gente que deixa para no último suspiro, no último mergulho, quando já não tem fôlego mais, pedir ajuda, buscar um mentor, buscar um acompanhamento. Aí talvez já seja tarde, né? Já não tem uma saúde financeira, já não consegue. Ainda bem que a sua visão jovial falou, cara, esse caminho que está indo aqui, porque assim,
a Óticas Marília, e um orgulho poder falar isso, né? Talvez tenha até alguém da cidade, né? Mas foi a primeira a contratar minha mentoria na tua cidade. E, cara, você tem uma puta credibilidade, você tem 40 anos de história. Quando você me contou, eu falei, não faz sentido você ter o faturamento que você tem, irmão. Vamos resgatar isso daqui, vamos fazer acontecer. E aí, quando foi te passando a estratégia, o encaixe, você me trouxe a ideia, Alexandre, a minha campanha do Desamorados bombou por conta dessa estratégia que a gente já usa. Cara, isso é muito único, sabe? É muito simples até. E por que a galera não tá usando? Porque não toma essa decisão. Então, o crédito é todo seu. Cara, é difícil confiar num cara que você nunca viu, velho. Porra, velho, esse cara tá falando um monte de coisa aí, será mesmo? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por você, por cada uma das pessoas que confiam na metodologia, no método, né? Fica o convite para você que está assistindo esse episódio, um bate-papo, um depoimento aqui sincero. Você não precisa ser o Alexandre, não precisa ser o método Optical M. Mas se você está se sentindo estagnado, cara, procura o Léo. Vai lá, chama ele, fala, Léo, o que você fez para sair? Sabe por quê? Quem passou pela trajetória está disposto a ajudar, está disposto a compartilhar, a dar a mão, né? E a minha função, a minha verdade é justamente essa, é poder contribuir com o mercado, contribuir com você que é dono de ótica. Uma mensagem, uma frase, algo que você queira deixar aí para o mercado como um todo. Tá. Vou fazer uma mensagem do meu pai então, pode ser? Pô, uma honra. Só que você vai surpreender. Vamos lá. Pode ser? Pode. Olho para onde? Você pode olhar para aquela dali. Para aquela ali? É a primeira. Pensa o seguinte, melhor seria se melhor fosse. Uau. Brincadeiras à parte, mas é uma mensagem família, em primeiro lugar. Essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Família, em primeiro lugar. Bacana. Você tendo essa base aí, meu amigo, você vai longe demais, demais, demais. Aí depende do Alexandre te ajudar também. Depende da sua decisão. Da decisão da mudança. Exatamente. Bem, falamos aqui com ele hoje. Léo, obrigado, tá, meu irmão? Valeu, Alexandre. Deus abençoe a tua trajetória, o teu caminho, que a gente possa ter vida longa e amizade. As portas estão sempre abertas, tá? Sempre uma honra poder te receber aqui na loja. Sempre que você quiser vir, Sim. A gente está à disposição, tá bom? Fechou. E você que nos acompanhou até aqui, você vai clicar aqui agora, ó, e você vai assinar esse canal, você vai curtir esse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo com 3 pessoas, 3 donos de ótica que precisam ouvir essa história, esse depoimento, e precisam dar um start de transformação na vida. Até o próximo encontro. Tchau!